Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos falar sobre os espaços vetoriais. Para começar, vamos ver qual é a definição de espaço vetorial. Vamos considerar que nós temos um conjunto V, não vazio, e que nesse conjunto são definidas uma operação de soma e uma operação de multiplicação por escalar. Esse conjunto V é chamado de espaço vetorial se para quaisquer elementos U, V e W do conjunto V e para quaisquer números reais A e B forem satisfeitas as seguintes propriedades. Nós temos 4 propriedades a serem satisfeitas em relação à soma e 4 propriedades a serem satisfeitas em relação à multiplicação por escalar. Em relação à soma, a propriedade A1 diz que U mais V é igual a V mais U. Portanto, a propriedade A1 diz respeito à comutatividade da soma. A propriedade A2 diz que U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Essa propriedade A2 diz respeito à associatividade da soma. A propriedade A3 diz que existe um elemento ao qual nós chamamos de elemento nulo no conjunto V, tal que U mais esse elemento nulo é igual ao próprio U. Portanto, a propriedade A3 diz respeito à existência do elemento neutro da soma. E a quarta propriedade diz que existe um elemento menos U no conjunto V, tal que U mais menos U resulta no elemento nulo. E, portanto, essa propriedade A4 diz respeito à existência do elemento oposto de um elemento U no conjunto V. Em relação à multiplicação por escalar, a primeira propriedade diz que A vezes U mais V é igual a vezes U mais A vezes V. Portanto, essa propriedade M1 diz respeito à distributividade da multiplicação por escalar em relação à soma dos elementos de V. A segunda propriedade diz que A mais B vezes U é igual a A vezes U mais B vezes U. Portanto, a propriedade M2 diz respeito à distributividade da multiplicação por escalar em relação à soma dos escalares. A terceira propriedade diz que AB vezes U é igual a A vezes B vezes U. Portanto, a propriedade M3 diz respeito à associatividade da multiplicação por escalar. E a quarta propriedade diz que 1 vezes U é igual ao próprio U. Portanto, a propriedade M4 está relacionada à existência do elemento neutro da multiplicação por escalar. Então, em resumo, para que um conjunto V seja um espaço vetorial, para quaisquer elementos U, V e W do conjunto V, e para quaisquer números reais A e B, tem que ser satisfeitas essas 8 propriedades. Se o conjunto V é um espaço vetorial, então todos os elementos de V podem ser chamados de vetores. Vou apresentar para vocês aqui alguns exemplos de conjuntos que atendem a essas 8 propriedades e, portanto, são espaços vetoriais. No primeiro exemplo, nós temos o conjunto Rn, que é o conjunto dos vetores de n coordenadas reais. O conjunto Rn, com as operações usuais de soma de vetores e multiplicação de vetor por escalar, é um espaço vetorial, porque as 8 propriedades que nós acabamos de ver na definição são satisfeitas. No segundo exemplo, nós temos o conjunto das matrizes reais de ordem m por n. Esse conjunto, com as operações usuais de soma de matrizes e multiplicação de matriz por escalar, é um espaço vetorial, porque as 8 propriedades da definição são satisfeitas. No terceiro exemplo, nós temos o conjunto Pn dos polinômios de grau menor ou igual a n com coeficientes reais. Esse conjunto, com as operações usuais de soma de polinômios e multiplicação de polinômio por escalar, é um espaço vetorial porque as 8 propriedades da definição são satisfeitas. E no último exemplo, nós temos o conjunto das funções reais definida no conjunto dos números reais, que são as funções de R em R. Esse conjunto, com as operações usuais de soma de funções e multiplicação de função por escalar, é um espaço vetorial porque as 8 propriedades da definição também são satisfeitas. Nos próximos vídeos, eu vou apresentar para vocês a verificação daquelas 8 propriedades da definição de espaços vetoriais para cada um desses conjuntos dados aqui nos exemplos.